noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo, você e toda a sua casa. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado em todas as reuniões, tem nos abençoado, tem curtido, comentado e compartilhado. Então já não vai se esquecendo, deixando aquele seu like, se inscrever no canal GDA Guerreiros da Aliança. E vai compartilhando, curtindo e comentando. Não esqueça, é muito importante para que o YouTube continue sugerindo essa palavra para que outras pessoas sejam impactadas através daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje é uma noite muito especial e nós estamos agora num propósito de 60 dias de oração. Já oramos 40, mais 60. Então vem estar conosco também todos os dias 0 horas no Instagram, @DerikMaga. Será um prazer tê-lo você, seus amigos, a sua família, sendo tocado como eu tenho sido tocado pela palavra de Deus. Amém? O tema dessa noite é dias de luta. E a palavra está lá em Efésios, capítulo 6, do verso 12 ao 13. A palavra diz assim: Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui é uma recomendação que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque eles precisavam entender que a luta deles, e também nós precisamos entender, que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra as pessoas, mas é contra principados, potestades e dominadores deste sistema mundial em trevas. Então, quer dizer o quê? Existe um sistema por trás, sendo completamente organizado e utilizando da malignidade do poder concedido a eles para manipular a sociedade, invertendo valores, corrompendo a fé, gerando apostasia, que é justamente o esfriamento da fé, e levando as pessoas a acreditarem que os princípios e valores são outros, a não ser as coisas erradas, levando as pessoas para longe do caminho de Deus, por longe do caminho da verdade, ainda que elas estejam dentro das igrejas. Então, o apóstolo Paulo, no verso 12, ele diz algo muito interessante: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Então, todas as vezes que você se ver lutando contra um ser humano, entenda que por trás daquela pessoa existe uma influência. Ah, mas aquela pessoa, a gente não pode só colocar a culpa no diabo. Eu concordo. Só que você concorda comigo que atrás de uma pessoa que está com uma intenção ruim, ela está sob a influência de algo? Ou se ela não está, ela vai ficar. Porque ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Mas ele está dizendo que nós não temos que lutar contra os seres humanos. Porque antigamente em Israel, se você vê a história bíblica, ou também até as outras histórias que existem sobre guerras e conquistas de territórios e batalhas, você vai perceber que antigamente tinha um sistema de batalha onde você enfrentava o seu inimigo. No entanto, essa luta espiritual, ela se aprimorou. Você sabia que a palavra no Antigo Testamento, as guerras que houve no Antigo Testamento, é para nos ensinar o tipo de demônio que nós estamos enfrentando? Ainda hoje. Só que como os inimigos se aprimoraram, hoje um demônio pode estar influenciando alguém que pode ser seu amigo. Ele pode estar influenciando alguém dentro da sua casa. E isso é muito grave. Porque hoje você só consegue detectar aonde está o seu inimigo
se você tiver discernimento espiritual. E às vezes aquela pessoa vai fazer um ato impensado porque ela está sob a influência de algo, porque ela deu brecha para algo. E aí você começa a culpá-la, você começa a julgá-la, sendo que, de fato, sim, ela tem uma parcialidade de culpa. No entanto, ela está sob a influência de algo. E o inimigo da nossa alma é Satanás, e não as pessoas. Então ele está dizendo que existe um sistema mundial em trevas, ou seja, em ignorância, que não permite com que as pessoas tenham esclarecimento e não cheguem ao conhecimento da verdade. Porque uma vez que eu não conheço a verdade, eu vivo num mundo de ilusão, num mundo onde eu caminho cego, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou seja, essas forças espirituais malignas, apesar de você ver na terra o agir delas, mas elas não estão sitiadas na terra, elas estão sitiadas nos lugares celestiais. Então a pergunta é, como vai você e eu vamos vencer inimigos celestiais usando armas terrenas? Não tem como. Não tem como. Para eu vencer os inimigos que estão nas regiões celestiais e influenciando a terra, eu preciso usar armas sobrenaturais. E nós vamos aprender hoje na palavra justamente isso. Só que nós estamos vivendo dias de luta. Por que dias de luta? Porque cada vez mais, com esses valores invertidos, com essa apostasia, está dando cada vez mais força para que o inimigo continue tramando juntamente a esse sistema para levar as pessoas cada vez mais distante do conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Quando ele fala inabalável, ele não está dizendo que você não vai ser atingido. Inabalável significa que você, ainda que seja atingido, você não vai entregar, você não vai se entregar, você não vai retroceder, você não vai voltar para trás, você não vai cair e ficar caído, não. Você vai se levantar e você vai dar a volta por cima, porque você tem que entender que em uma guerra, e nós estamos constantemente em guerra, senão o apóstolo Paulo não falaria sobre isso, sobre armadura. Por que você vai colocar armadura se você não está em guerra? Não é verdade? Agora, você precisa ter ciência que em uma guerra, você vai sofrer danos também. A sua armadura vai quebrar, pode lascar. A ideia da armadura não é te transformar numa pessoa intocável. Não. É para que você seja preservado. Deus quer te dar a armadura para que você seja preservado. Porque não é que a armadura de Deus é falha, mas é porque as nossas concupiscências da carne e as nossas brechas enfraquecem a armadura de Deus sobre nós. Mas por isso que ele nos concede a armadura, porque Ele sabe justamente da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. E uma vez que nós somos frágeis, a armadura de Deus serve para que nós então possamos resistir no dia mau, no dia em trevas, no dia de luta, no dia naquele dia que as coisas não vão bem, sem retroceder. Isso é a coisa mais importante. Sem voltar para trás. Por quê? Porque se eu retrocedo, eu perco todo o processo de evolução que eu conquistei. Então repete comigo assim, eu não posso voltar. Eu não posso voltar. Se for para você voltar, que você volte, que você dê um passo atrás para dar dois na frente. Que você dê um passo atrás para ajustar o seu equilíbrio e continuar caminhando. Mas não dê um passo para trás com medo. Não dê um passo para trás com receio. Não dê um passo para trás querendo desistir. Não. Deus está nos chamando para a frente. Para o campo de batalha, para a linha de frente. Só que com uma diferença. Ele está dizendo para nós nessa noite, como disse para todos aqueles que Ele levantou, hoje pode ir, porque eu entrego o inimigo nas suas mãos.
Eu entrego o inimigo nas suas mãos. E qual é a forma de você combater o sistema mundial em trevas? É através da luz. E a luz em grego, o que é? Conhecimento. À medida que você vai tendo conhecimento, você vai sendo revestido da armadura. A armadura de Deus vai sendo colocada em você. E posteriormente a isso, o apóstolo Paulo, então, ele começa a mencionar quais são as armaduras que você, as partes da armadura que você deve vestir, colocar, e cada uma delas serve para uma determinada coisa. Eu não consigo falar hoje aqui, nessa reunião profética, sobre a importância de cada coisa. Senão ficaria muito extenso, não é verdade? Mas saiba que isso é para impedir com que Satanás continue avançando, progredindo com o seu exército maligno para vencer os planos e o propósito de Deus. Os planos e o propósito de Deus não podem ser frustrados, mas nós, eu volto a dizer, sempre acabamos deixando alguma brecha que possibilita que o inimigo entre dentro do campo que nós estamos tentando conquistar. Então, por isso que vigiar é mais importante do que orar. Porque enquanto eu vigio, eu coloco em prática a minha oração. Mas quando eu oro, não necessariamente eu estou vigiando. Aleluia? Então, nós vamos dar um exemplo aqui de dias de luta, usando justamente esse conceito de entender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra espíritos nas regiões celestiais. Alguém que já tinha sabedoria suficiente para compreender lá atrás que as forças espirituais malignas já agiam. E não podemos aprender com outro, senão com aquele que foi conhecido como um dos melhores guerreiros que já existiu na história bíblica, na história de Israel. Sim, o nome dele você sabe qual é Davi. Então lá em 1 Samuel agora, no capítulo 17, do verso 32 a 40, eu vou ler para você. Então Davi disse a Saul que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha para você ver, Davi era uma criança, como vai lutar? Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: Vai e que Yahvé esteja contigo. Olha, guarda isso. Vai e que Yahvé esteja contigo. Repete isso comigo, ó. Vai e que Yahvé esteja contigo. Tem um segredo aqui, vou passar para você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: Não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e colocou no seu bornal de pastor, isso é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e a partiu ao encontro do filisteu. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o revestimento que Deus colocou sobre uma pessoa não cabe em você. Por quê? Porque Deus tem uma história particular com você. Segunda coisa, para vencer as lutas espirituais, as regiões celestiais,
a armadura da terra não serve. Davi já entendia que atrás daquele filisteu, pela influência daquele filisteu, tinham demônios que estavam ali, impulsionando aquele gigante a fazer aquilo. Agora, o segredo aqui que eu falei, que Saul disse para Davi, vai e que Yahvé esteja contigo. O rei Saul, ungido por Samuel, a escolha do povo, Deus deu muitas vitórias para Saul. E Saul viveu um reinado com muitas vitórias até ele começar a se desviar e a achar que ele poderia fazer do jeito que ele queria. No entanto, as vitórias que ele conquistou foi Deus que deu. E todas as vezes que ele conquistava uma vitória é porque ele chamava Deus para lutar com ele. Só que olha aqui, guarda isso que eu vou falar. A diferença de Saul para Davi está aqui. Saul, assim como muitas pessoas, eu também já fiz isso, chamava Deus para lutar. E quando você chama Deus para lutar, as suas lutas, Ele pode também te dar vitória. Mas Davi não chamava Deus para lutar com ele. Davi lutava as guerras de Deus. Então Davi se colocava ao lado de Deus para lutar. Quando eu chamo Deus para a batalha, Deus me dá vitória. Mas quando eu luto ao lado de Deus as guerras de Deus, Ele me dá a coroa. Aleluia! Pegou essa? O que você quer? Você quer só a vitória ou você quer a coroa? Por quê? Porque a coroa te dá a capacidade de ter um exército à sua disposição. Agora, uma vitória somente não. Ela só vai te dar mérito. Agora, a coroa vai te dar autoridade. Vai te dar posição. Vai te elevar. Você está entendendo? Então o segredo aqui de Davi é isso. É que em dias de luta, ele entendeu. Ele entendeu que ele precisava se posicionar. Ele precisava gerar autoridade. E como que você gera autoridade? Vivendo a autoridade. Você jamais poderá imprimir a autoridade se você não viver a autoridade. E aí Deus te coloca no posicionamento correto. Então lute as guerras de Deus. Não peça para Deus lutar as suas guerras. Porque Deus não é o teu servo, somos nós que somos servos de Deus. Mas parece que estamos tão preocupados em resolver os nossos problemas diários que não temos tempo para olhar para as necessidades de Deus. Mas queremos olhar para nós. Porque pensamos, mas Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não vai ter necessidade. E Ele tem sim. Sabe qual? Ele tem a necessidade que nós, como filhos, se posicione para honrar e obedecer ao Pai. Então Davi se posicionou. Davi se posicionou. A palavra agora em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Você não precisa abrir não, depois você vai anotando, depois você estuda. 2 Coríntios 5, verso 7. Diz assim, ó: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Então, se Davi olhasse para a circunstância, para o gigante, para tudo aquilo que estava ao seu redor, jamais ele poderia ir em frente. Só que ele foi em frente. Por quê? Porque essa armadura, para lutar as guerras espirituais, para lutar as guerras sobrenaturais, você não conquista ela, ou você não adquire ela, comprando ela numa loja, ou comprando pela internet. Sabe como é que você compra essa armadura? Através de uma moeda de troca.
no mundo espiritual chamada fé. E à medida que você vai exercendo fé, você vai adquirindo então as armas necessárias para enfrentar as guerras espirituais. Entenda uma coisa, todas as nossas guerras começam primeiro no mundo espiritual. Depois no nível energético, depois no nível físico. Então as guerras terrenas não começaram agora, já está acontecendo lá. Só que nós, às vezes por falta de discernimento espiritual ou entender o que está acontecendo, não temos a compreensão de que isso começou lá atrás. É como uma doença, um câncer. Não começa da noite para o dia. Aquilo já vai acontecendo durante o passar do tempo. Só que com o tempo aquilo vai se alastrando e tomando proporções às vezes grandes. Então se nós não cuidarmos de coisas no início, isso vai tomando proporção que depois lá na frente nós não vamos ter força para lutar. Só que talvez eu e você estamos nos vendo pequeno demais para enfrentar um gigante desse tamanho. E Deus está dizendo para nós nessa noite. Primeira coisa que você precisa entender, e eu também, a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Segundo, nós precisamos acreditar que nele está a armadura. E ele vai conceder para nós essa armadura para vencer todo e qualquer inimigo que se levante contra o Deus de Israel. Porque quando Satanás ataca você, ele está atacando diretamente a Deus. Mas parece que damos mais importância e vazão para aquilo que o inimigo está declarando contra nós do que aquilo que Deus tem falado conosco todos os dias. Então Davi estava trazendo a memória de Israel quem era o Deus deles. Dizendo, esse homem não está desafiando a mim, ele está desafiando ao Deus de Israel. Aleluia. Então isso é caminhar por fé e não por vista. Porque quando você caminha por vista, você sempre fica preso às circunstâncias. As circunstâncias te definem. As circunstâncias mandam em você. E aí isso vai crescendo a um ponto de virar um gigante. E vira. E vira. Olha o que a palavra agora diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Não é para você murmurar, é para você refletir. Deus fez tanto um quanto o outro, olha isso. Deus fez o dia mau? Fez. A fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Ainda que você seja um profeta de Deus e tenha revelações daquilo que irá acontecer, mas você não sabe ao certo o que vai acontecer no futuro. Com toda clareza, não. Deus pode trazer uma revelação, como falou para José do Egito, olha, vai faltar comida. Mas Deus não falou para ele que os pais, que Jacó ia se encontrar com ele, que os irmãos iam lá, não. Ele falou que os irmãos iriam servi-lo, mas ele não tinha consciência de tudo. Não é desvendado tudo para nós. Então por que Deus faz isso? Para que o homem não tenha poder de desvendar. Porque ele quer saber onde nós estamos apoiados. Nós estamos apoiados na segurança de querer manter tudo no nosso controle, ou nós estamos apoiados em depositar a nossa fé naquele que assume o controle? Então, os dias maus são necessários. Por quê? Porque quando ele fala isso, ele não está falando de mal. Entenda, quando Deus ele nos ensina através da sua palavra sobre sentimentos que nós estamos acostumados a viver aqui na Terra, você não pode ter esse entendimento terreno. Porque mal não é mal de maldade. Quando ele fala dia mal, é um dia que você vai ter que ser provado, ser testado, para ver se de fato você pode exercer aquilo que você lutou a vida toda para ter.
E o mestre precisa ver aonde o seu coração está apoiado, está firmado. Então a prova, ela é necessária. Aleluia! A prova é necessária. Se não fosse a prova, você não tinha evoluído. Se não fosse a prova, você não tinha amadurecido. Se não fosse a prova, você não tinha crescido. Se não fosse a prova, você não tinha compreendido até onde vai a sua força. É na prova, meus amados e minhas amadas, é na prova que nós entendemos quem somos, que descobrimos para que fomos chamados. É na prova que descobrimos a nossa resiliência. Até que ponto nós aguentamos, é na prova. É na prova. Então precisa vir prova sim. Não fuja delas, porque elas são necessárias. Aleluia. Então em Efésios 5, do 15 ao 17, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E quando ele fala compreender, não está falando de compreender com um entendimento. Ele não está dizendo de compreender. Ele não está dizendo de compreender com a mente, não. Ele está dizendo sobre compreender com o Espírito. Aleluia. Ele está falando de compreender com o Espírito. Quando nós compreendemos no Espírito e não na mente, não no entendimento, a gente não para ficar questionando, para ficar desvendando tudo que Deus vai fazer, do porquê Deus vai fazer, porque se Deus falou, ele tem que fazer, se Deus não falou, porque não vai fazer, se Deus deu uma palavra lá atrás. Não, para com isso. Ele está dizendo que nós precisamos andar em sabedoria. O que é andar em sabedoria? É ainda que eu não entenda, ainda que eu não consigo saber de tudo, eu preciso continuar caminhando, porque à medida que eu passo pela prova, à medida que eu caminho em direção ao propósito, a compreensão vai vindo no meu espírito, e aí as coisas vão fazendo sentido. Agora, se eu ficar em casa esperando ter consciência do porquê de tudo, o tempo passou e eu não fiz absolutamente nada. Então Jesus fala para os seus discípulos: venha, não tenha medo. Porque o medo deles era falhar. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de ficar parado. Não tenha medo de falhar. Tenha medo de ficar parado. Porque uma pessoa que caminha e falha, ela aprendeu algo. Agora, uma pessoa que ficou parada por medo de errar, ela nunca errou. Mas ela também nunca aprendeu nada. Você está entendendo? Então Deus está dizendo assim que são nesses dias de luta que você cresce, que você amadurece, que você descobre que a sua força vem do Senhor. São nesses dias de luta que você prova para você mesmo que você foi chamado para ser filho e filha de Deus, para ser príncipe e não escravo. É nesses dias de luta que você entende a importância da armadura, a importância de andar com Deus, a importância de guerrear as guerras de Deus e não chamar Deus para suas guerras. São dias de luta que forja você, que amadurece você, que caleja você, que prepara você para um outro gigante. Por quê? Porque depois, quando cai um gigante, vem o outro. Só que não importa quantos gigantes virão e qual a luta que virá. Sabe o que importa? É eu e você entendermos e compreender no Espírito quem luta por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, em 2 Coríntios, agora novamente, agora no capítulo 10, vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? 2 Coríntios, só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Você não está vendo a Bíblia, não está aparecendo aí para você, mas ela está aqui, tá? 2 Coríntios 10, 4. Vamos procurar aqui. Olha, escuta aí. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto.
Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amados, quem lembra aqui da história de Josué andando em volta da muralha? Você lembra a ordem que Deus deu para aquele povo? Olha, durante 6 dias vocês vão andar, no 7º vocês vão dar 7 voltas. E quando chegar lá, toca a buzina, o chofar, assopra, dá um grito, e aí vai cair. Você acha mesmo que o grito fez aquela muralha cair? Sabe o que fez aquela muralha cair, meu amado? Foi eles entenderem que quem estava sustentando aquelas muralhas, aquelas fortalezas, eram espíritos. Da mesma forma como Daniel orou e demorou 21 dias para vir a resposta, porque tinha um espírito da Pérsia, um principado, impedindo com que Gabriel trouxesse a mensagem para Daniel, o anjo Gabriel. E quando Gabriel chega, ele fala assim, olha, eu tive que pedir ajuda para o arcanjo Miguel. E aí ele me liberou. Então quando você entende que as lutas são espirituais e não terrenas, o seu olhar muda, tudo que precisa mudar, às vezes na nossa vida, é um ajuste na percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então está falando que a partir do momento que eu entendo e utilizo das armas corretas, e uma delas é a fé, eu utilizo das armas corretas, elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então não está falando de destruir só o inimigo, está dizendo destruir uma fortaleza. O que é destruir uma fortaleza? Porque os inimigos eles ficam escondidos. Eles também têm lugar de refúgio. Quando fala de destruir fortalezas, é fortalezas espirituais, é cair dominador, principado, potestade, cai tudo. Cai tudo. Porque à medida que você vai colocando e depositando em Deus a confiança, Deus vai concedendo para você as armaduras, as armas espirituais para você vencer qualquer tipo de batalha, nível, pressão, tudo. Passar por cima de tudo. Ainda que sejam dias de lutas, dias de guerras, dias de batalhas, dias de luta. Eu sei que às vezes parece pesado, às vezes parece difícil demais. Parece que não tem fim, não é verdade? Até quando, meu Deus? Até quando eu e você pararmos de ficar perguntando e começarmos a colocar em prática? Porque o tempo que você fica questionando a Deus, até quando, você já podia estar fazendo outras coisas. Você podia já estar caminhando, você podia estar andando em sabedoria. Andando em sabedoria é se mover na fé, colocar a fé em ação. A partir do momento que você recebe o ensinamento, você já tem que colocar em prática. Não é hoje, é agora. Porque hoje ainda dá tempo de Satanás tramar alguma coisa para impedir a sua ação. Mas quando você aprende e aplica na hora, não dá tempo de Satanás fazer absolutamente nada. Porque ele não tem poder sobre agora. Ele tem força para tentar influenciar você no hoje, não no agora. Porque agora pertence somente a Deus. Então quando eu li aqui em Efésios para você, capítulo 6, verso 12 e 13, ele está dizendo assim, para de ficar focado nos homens. E sabe o que é pior? Às vezes a pessoa nem fez nada para você e você já está se doendo. Porque ela fez ou deixou de fazer para você. Não, meu amado. A armadura de Deus fala disso, de blindar a mente. De blindar a mente, porque o inimigo tenta o tempo todo coagir você, colocando pensamentos em você, julgamentos em você, para que você condene você mesmo e condene outros. Ah, mas por que ele fez isso? Por que ele não fez assim? Por que ele deixou de fazer assim? Meu Deus do céu, não se permita. Não se permita, porque os dias já são maus. E Deus está permitindo esses dias maus para que justamente você levante e aprenda a ter resiliência, determinação, foco, disciplina, obediência, gratidão, submissão. É para isso que serve. Senão, do que vale passar pelos dias de luta chorando, reclamando
e passou por tudo isso e não aprendeu absolutamente nada? Não, meus amados. Temos que sair mais vitoriosos do que quando nós entramos. Ainda que saímos machucados, ainda que saímos sangrando, feridos, mas devemos sair de cabeça em pé, saber entrar e saber sair. Quando eu falo saber sair, não é retroceder, é saber sair de situações que acontecem ao longo do caminho para você conhecer a verdade e ter relacionamento com a vida de Cristo. Então, não chame Deus para lutar suas guerras. Lute as guerras de Deus e fale para Ele que você está disponível para servi-lo. É o que Deus quer. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Dessa forma, vamos agradar o coração de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso mostra que a fé agrada a Deus. Não é verdade? A fé agrada a Deus. Então são dias de luta. Mas o Senhor está falando para você nessa noite: eu estou contigo. Não tenha medo. Eu estou contigo, não temas. Eu vou dar vitória. Quando menos você imaginar. Você só precisa ajustar a sua visão e olhar para mim. Porque tudo aquilo que está impedindo de você progredir, eu vou solucionar, não é você. Aí as pessoas querem fazer as coisas e chamar Deus para ajudá-las. Não é assim que funciona. Eu canso de falar isso. Você deve focar nele, e aquilo que te impede de prosseguir, ele tira do caminho. Amém? Então se revista. Não permita que o inimigo venha a colocar, a te persuadir, a coagir você, te oferecendo coisas, e batalhe, permanece firme, resiste. Ainda que você sinta o impacto da luta, ainda que doa o seu corpo, ainda que fira a sua alma, mas permaneça até o final sem retroceder. Como a palavra diz, aquele que meteu a mão no arado não pode olhar para trás. O nosso olhar deve ser para frente, para o autor e consumidor de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso, meus amados. Dias de luta. Dias de batalha. Necessários para nos despertar. Eu entendo que isso serve para nos despertar, para nos colocar no nosso devido lugar e nós, de fato, sermos o que Deus espera. Às vezes tudo que nós precisamos é do empurrão, né? Dá pra gente acordar. Então Deus faz, Ele sabe o que Ele faz. Somos nós que não sabemos, não é verdade? E à medida que nós confiarmos, depositando a nossa fé nele, as demais coisas nos serão acrescentadas. Muda o seu foco, a sua percepção, o seu olhar em relação a Deus, em relação às coisas, que as portas vão se abrir, as dificuldades vão cessar, e ainda que o gigante virá, ele vai vir para cair, porque Deus vai colocar na tua mão as armas necessárias para você vencer cada etapa da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, de ter participado mais dessa reunião profética. Aqui no cantinho da tela, ó, o QR Code para você fazer o teu Pix, a tua contribuição, a tua oferta. Na descrição do vídeo aí tem também os dados para você fazer a tua contribuição. Sele essa palavra. Não seja como a palavra diz lá em Provérbios, que a sanguessuga tem duas filhas, me dá e me dá. Não seja só alguém que queira receber de Deus. Seja alguém que queira fazer a diferença no reino, que quer selar, que quer atrair o favor. E quando você faz isso, quando você sela uma palavra, você está dando honra a quem merece honra, que é o Senhor. Toda vez que a palavra é liberada, você precisa selar. Como Davi disse, eu não posso me apresentar a Deus de mãos vazias. Ainda que seja pouco, ainda que seja irrisório. No mundo espiritual faz a diferença. E você adquire, todas as vezes que você faz isso, cada vez mais fé. Porque você está entregando na mão de Deus aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, para ver o que você iria priorizar e eu também. Amém? Então não se esqueça de nos seguir nas redes sociais,
de curtir, comentar e compartilhar é muito importante. Por favor, não custa nada, dá um aleluia, dá um glória a Deus lá, põe um like, dá um joinha, compartilha isso, vamos ajudar o canal a crescer, mais pessoas serem impactadas. A gente está Instagram, Facebook, TikTok, GDA+, para transformar a mente. Segue a gente, não perde nada. Aleluia. É isso. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e multiplique unção, presença, em nome de Jesus. Eu te espero a você, toda a sua casa, seus amigos. Até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.